Gente, eu queria receber com muita alegria o pastor Douglas, que é o pastor lá do Mevão de Araguari. Queria que você desse um aplauso a ele. Acho que tem outro mic para ele ali. Vem cá. Pastor Douglas é uma bênção, um homem de Deus, um homem que está com o Mevão há muitos anos. E ele estava aqui, a paisana, eu falei, rapaz, prega para a gente domingo de manhã. Ele falou, avisando com antecedência, assim é tranquilo. Mas eu sei que ele tem muito para dar. É um homem de Deus, um paizão, um pastorzão, alguém cheio de Deus, cheio da presença de Deus, que tem uma movimentação apostólica em cuidado de pastores, e alguém que certamente vai nos abençoar muito. Então a gente quer aproveitar um pedacinho de cada um. O Douglas também viveu um processo parecido, né, de ampliar, de crescer, de trabalhar pra caramba. Então ele entende o que a gente está vivendo, e eu fico muito feliz em recebê-lo aqui. Queria que você estendesse as suas mãos para cá, para a gente orar por ele, liberá-lo para que ele flua aqui de forma profética e bíblica, em nome de Jesus. Pai, nós recebemos o seu filho com alegria, nós o abençoamos para que ele nos abençoe, para que ele ouça o Senhor, para que ele saia da frente, para que o Senhor faça através dele. Pai, nós estamos abertos, nós estamos com os nossos corações desarmados, as mentes livres, para ouvir aquilo que o Senhor confiou ao coração do seu servo. Não estava na nossa, mas estava na sua agenda, e nós te louvamos, porque é isso que nós queremos viver, a sua agenda, Deus. Obrigado, usa seu filho em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Paz, irmãos. Bom dia. Quem já recebeu muito do Senhor nesses dias? Amém. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Como disse Felipe, a gente veio prestigiar tudo aquilo que Deus está fazendo aqui através, né, do Felipe, da Josi e de toda a equipe, os filhos que o Senhor tem dado a eles. E aí fomos pescados para estar aqui nessa manhã. E eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas, né? A gente já não estaria aqui mais nesse horário, mas aprove a Deus que estivéssemos. E eu creio que Deus tem algo separado para nós nesse tempo. Amém, irmãos? Estou muito feliz de ver o que Deus tem feito, né, através da vida de vocês, Felipe, Josi, né, como a obra aqui tem crescido, como Deus tem manifestado, ajuntado o seu povo. E estou muito feliz. Como ele disse, né, nós estamos ali no Triângulo Mineiro, né, Uberlândia, Araguari. Amém? Tem quem é de Araguari e Uberlândia aí? Faz um sinal aqui. Amém. Aí, ó. Pastor Bruno, meu irmão, pastora Michele, estão ali também, né, pastoreando Uberlândia. Então nós estamos na região do Triângulo Mineiro. Quero agradecer também o pastor João Carlos, está aqui com a gente hoje. Nós estamos hospedados na casa dele, dando trabalho para ele lá. E tempo precioso de estar com essa família. E muito bom, irmãos, né, estar nessa manhã aqui. Nós também passamos por um processo de construção, nós estamos ainda trabalhando, né? E queria, assim, encorajar vocês com a certeza de que, irmãos, a construção nunca acaba. Mês após mês, ano após ano, nós vamos estar, né, mexendo, fazendo alguma coisa. O pastor Everaldo, que já falou aqui que construiu lá, né, Everaldo? Não acaba nunca, né? Sempre tem um negócio novo para fazer, para construir. E glória a Deus por isso. Estou aqui com a minha família, minha esposa, Karine. Te amo. Apaixonado, né, irmão? Minha esposa e meus filhos, né? A Helena já está lá com as crianças, o Heitor está aqui. Então, estão conosco nesses dias aqui também. E eu queria, então, nesse tempo, trabalhar algo, né, com você nessa manhã. Nós não precisamos preparar uma palavra, né? O homem de Deus, ele tem que carregar uma palavra. E nós temos vivido algo, né? Existe um processo que nós temos vivido tempo a tempo, a vida
do homem de Deus. Eu acho que cada um de vocês, cada um de nós carrega algo do Senhor e tem uma experiência ímpar com Deus. A gente tem uma experiência pública, né? A gente tem uma experiência coletiva e tem uma experiência particular, uma experiência ímpar. E Deus vai construindo na nossa vida, né, um testemunho, vai construindo algo que a gente está mais perto. Por isso que pessoas têm tendência, né, inclinações a falar, a ministrar, a ensinar, às vezes coisas diferentes, que convergem para um mesmo lugar, né, o Evangelho, mas está muito ligado à experiência de vida que ela teve, aquilo que Deus está fazendo, criando, construindo na vida dela. Amém? Atos 7, verso 20. Acho que eu estou na NVI, se tiver essa versão, pode projetar, por favor, senão mantenha aquilo que está sendo feito, por favor. Atos 7, 20 diz: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Diga extraordinário. Além do ordinário, além do comum, acima da média. Era assim, quase sobrenatural. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai, Amrão e Joquebede, né, os pais de Moisés. Quando foi abandonado, ou quando foi colocado nas águas, a filha de Faraó o tomou e o criou com seu próprio filho. Então ele foi criado pela filha de Faraó, no palácio de Faraó, em toda a ciência do Egito. E diz, o verso 22, Moisés foi educado, treinado, desenvolvido em toda a sabedoria dos egípcios. Moisés foi então educado, treinado, capacitado, desenvolvido em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Uau, esse é Moisés. Às vezes a gente tem uma tendência de pensar no Moisés, num homem do campo, num homem talvez, né, com uma roupa daquelas que usavam naquele tempo, um cajado nas mãos, com a sua pele fustigada, né, queimada pelo sol, mas alguém meio bronco. Mas isso não é uma verdade, isso é um sofismo, porque a Bíblia diz que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Sabe aquele negócio de que Moisés não sabia falar, né? Por isso que o seu irmão, né, foi colocado para que fosse seu porta-voz. A Bíblia diz que ele foi poderoso em palavras. Que Moisés não sabia, irmãos, era lidar, era tratar muito bem com o povo, com as pessoas. E isso vai ser uma crise na vida dele por muito tempo. Mas ele era um homem que detinha grande revelação, que tinha poder nas palavras e nas suas obras. Moisés. A história dos Hebreus, por Flávio Joséfos, diz que uma das grandes batalhas que houve nesse tempo foi do Egito, que era uma grande potência, contra a Etiópia, que hoje, né, não expressa muita coisa economicamente, belicamente, politicamente, mas nesse tempo era uma grande nação, a Etiópia. E nessa batalha, quem liderou essa batalha foi Moisés. Liderou pelo Egito. E o Egito sai vencedor dessa batalha. E volta então o Moisés como decorado também como um general. Como alguém que falava várias línguas. Como alguém que sabia, né, ler a movimentação dos astros. É assim que eles entendiam quando chovia, quando fazia sol. Como alguém que era treinado em artes marciais. Como alguém que passou mais de 10 anos na academia militar dos egípcios. Era um grande homem, ele era extraordinário.
E por que eu estou falando aqui de Moisés? Porque quando esse homem, com todo esse know-how, vamos dizer assim, com todo esse investimento, eu acredito tanto de Deus quanto dos homens, ele quer fazer a obra do Senhor. Você vai ver lá em Êxodo, Êxodo 2, que ele começa então a ver que o seu povo está sendo humilhado, que o seu povo está sendo oprimido, os hebreus. Ele começa a sair do palácio, começa a sair da casa de Faraó e começa a ver a humilhação do seu povo. Ele vê até a ponto que um hebreu está sendo ali explorado, está sendo espancado por um egípcio. Lembra daquela situação que ele vai lá e briga com o egípcio, mata o egípcio e enterra o egípcio na areia. Aí no outro dia ele sai para dar uma volta novamente, mas quando ele vê, já não é mais um egípcio e um hebreu, são dois hebreus. E ele vai lá novamente para dizer: vocês deveriam se guardar, se proteger, vocês são do mesmo povo. E esse hebreu olha para ele e diz assim: quem te colocou como governo sobre nossas vidas? Quem falou que você pode nos liderar? Quem disse para você que você é nosso líder? Quem disse para você que você é nosso pastor? Quem disse para você que nós te aceitamos? Quem disse para você que nós te recebemos? Quem disse para você que nós queremos alguém tão diferente de nós? Você é o cara, você é extraordinário. Nós somos os servos hebreus que servimos no Egito, tomando água barrenta do Nilo, comendo pepino, cebola e alho. Não, nós não queremos você. Você acha que nós não sabemos que você já matou um egípcio e escondeu na areia? E ali, irmãos, a crise desse homem se instala na vida dele. Porque ele era um homem, diga comigo, extraordinário. Quem está comigo aqui? Diga extraordinário. Ele era extraordinário. Só que quando ele vai exercer a sua vocação, na verdade não é nem o seu chamado, ele vai exercer a sua vocação. Vocação fala de habilidade, fala de dom. O chamado fala de estar perto de quem chama. Quem está entendendo? A habilidade está ligado à vocação. Chamado está ligado a estar com quem chama. A gente precisa separar um pouco isso. Habilidade tem a ver com o dom, tem a ver com aquilo que você tem facilidade para fazer, habilidade, vocação. Vocação tem a ver com aquilo que você tem facilidade para fazer, com aquilo que Deus te deu. Só que o chamado tem a ver com estar perto de quem chama, de estar com o Senhor Jesus. Eu não sei, irmãos, mas esse homem que era condecorado como um general, ele resolve fugir. Ele, acuado pelo seu próprio povo, os próprios hebreus dizem assim: nós já sabemos que você matou um egípcio e escondeu na areia. Todo mundo vai saber, logo o faraó vai saber, e você está pego, está frito. E aquele homem desesperado fugiu. Ele foge então, larga tudo que tem. E Êxodo capítulo 2 diz assim: certo dia, Êxodo 2, 14. Vamos ler aqui Êxodo 2:14. O homem respondeu: quem o nomeou líder ou juiz sobre nós? Você quer matar-me como matou aquele egípcio? Moisés então teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Verso 15: quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Diga, foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Aqui começa, irmãos, a saga de Moisés em Midian. Você sabe quanto tempo Moisés vai ficar aí? Quanto? 40 anos. Você já deu uma fugida do propósito de 40 anos?
Você sabia que a palavra Midian, ela significa conflito? Se você pegar o original, você pegar aí a concordância, você vai ver que a palavra Midian significa crise ou conflito. Moisés agora então foge e ele para onde? Na crise, no conflito. E ali ele vai ficar por quanto tempo? 40 anos. E ele estava sentado na beira do poço. Sabe o que está acontecendo com a gente? Tem muita gente sentada na beira do poço. Poço é lugar de água parada. Poço é lugar, irmãos, de água que não corre. No poço não oxigena a água, no poço não dá peixe. Dependendo do poço, nem beber daquela água você pode. Tem muita gente parada na beira do poço. Tem muita gente estacionado na crise, estacionado no conflito, estacionado onde? Em Midian. Por quê, irmãos? Porque foi tentar exercer a sua vocação, a sua habilidade, sem estar conectado com o seu chamado. Você está entendendo isso? Sabe por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque existem crises diferentes na vida dos homens. Existem muitas vezes a crise daqueles que não têm como fazer, não sabem como fazer, não tem capacitação para fazer, não tem habilidade para fazer, não tem recurso para fazer, e deseja muito. Ele quer fazer, ele ama Jesus, ele tem uma habilidade, ele tem uma vocação, e ele está buscando a presença, ele está buscando a intimidade, ele está buscando o seu chamado. Mas tem outros, irmãos, que tem muita coisa. Tem uns que foram educados, tem uns que foram treinados, tem uns que foram capacitados, tem uns que foram forjados para determinadas coisas. E isso também muitas vezes atrapalha. Porque a habilidade dele o atropela. Porque as suas infinitas ideias o atropelam. Porque o seu imediatismo o atropela. Porque as várias alianças que tem é excelente, é muito bom. Mas muitas vezes abrem muitas portas. E quem tem muitas portas abertas não sabe por qual entrar. Às vezes é melhor você ter portas fechadas do que abertas. Quem está entendendo? Porque se você tem muitas portas fechadas, você precisa esperar no Senhor até que uma se abra. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas se você tem muitas portas abertas, você acaba entrando pela mais fácil. E está pego nego. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A facilidade às vezes, a habilidade às vezes, o dom às vezes também nos atropela, nos atrapalha. O recurso às vezes nos atrapalha. Não, pastor, o senhor está ficando maluco. Não é possível que o senhor está falando isso. Sabia que se, de fato, para que você caminhar no propósito, irmãos, você sempre tem que estar caminhando em busca do recurso. E se você está no propósito, o recurso aparece. Mas sempre a sua missão precisa ser maior do que o recurso que você tem. Se você tem mais recurso do que propósito, então você está perdido no propósito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? As coisas podem nos roubar de Deus. As nossas habilidades podem nos roubar de Deus. O nosso treinamento pode nos roubar de Deus. E era isso que aconteceu com Moisés. Tem muita gente, irmãos, que veio de uma vida muito difícil, muito sofrida. Quando você vê o testemunho das pessoas passaram fome. Pessoas não tiveram pai, tiveram ausência da paternidade. Pessoas tiveram vida totalmente difícil. Pessoas não tiveram estudos. Muitas pessoas, né? Pessoas foram às drogas. Pessoas conheceram a Jesus e tem um testemunho formado em cima disso. E glória ao Senhor que levantou, que libertou, que trabalhou o coração dessas pessoas e tem dado a elas. Agora, tem pessoas que vieram de lugares, irmãos, protegidos. E isso também formatou a vida delas e atrapalhou o que elas tinham para fazer. Em algum momento da minha vida eu me senti como Moisés. Eu sempre tive pai presente.
eu sempre tive mãe presente. Eu sempre tive uma boa educação. Eu estudei em boas escolas. Meu pai é militar. Coronel, foi para a reserva como general do exército. Então a gente teve uma educação de militar. Meu avô é militar, meu pai é militar. Nós tivemos uma infância, uma juventude na igreja. Com 17 anos eu estava na faculdade. Tem muita gente jogando videogame hoje, né? Com 17 anos eu estava numa faculdade federal. Com 21 anos eu estava formando e entrando também no exército. E sabe você ter o preparo para fazer muita coisa, ideia para fazer muita coisa, vontade de fazer muita coisa. E quando você diz, agora eu vou fazer muita coisa, quando você vê, você está sentado na beira do poço. Quando você vê, os anos estão passando e o conflito te alcançou. Por quê? Porque você tem ferramentas, mas não sabe como usá-las. Você teve uma vida com Deus, você andou com Deus, você teve pai, você teve mãe, você teve cuidado. E não estou, irmãos, depreciando nada disso, me entendam. Mas você teve boas pessoas perto. Mas isso não te levou a uma intimidade plena com Ele. E muitas vezes a dor nos leva a esse lugar. A falta do pai biológico nos leva a esse lugar. A falta de pessoas boas perto da gente nos leva a depender de Jesus. E por favor, não coloque palavras na minha boca, eu não estou exaltando isso. Dizendo que é bom estar nesses lugares, mas não é bom, mas às vezes é necessário. Porque você pode, tendo uma boa proteção, um bom cuidado, você está ali na beira do poço. Você está lá tomando da água parada, da água sossa, de um poço. Porque você tinha tanta coisa, você aprendeu, você tem ideias, você já escreveu livro, antes você nem casou ainda, já tem livro escrito. Como disse o pastor Luiz aqui, você não tem nem família às vezes, você já quer ensinar, já quer falar, já quer fazer, mas chega um momento que Deus fala, as suas muitas ferramentas, seus muitos treinamentos, seus muitos professores, atropelam aquilo que eu preciso fazer em você, na sua vida. Aí Deus permite que você fuja e sente na beira do poço. E aí você fica lá no poço. Em Midian. Então, talvez alguém aqui esteja no poço nesses dias, irmãos. Esteja num lugar de conflito. Sabe o que acontece? Moisés, ele cresceu mais por fora do que por dentro. Você está entendendo isso? Ele cresceu mais por fora do que por dentro. Ele se movia no poder, mas não vivia na presença. Ele tinha uma habilidade para fazer, mas não estava se tornando. Ele tinha uma competência, mas não carregava uma essência. E se não fosse o poço, Deuteronômio 31, 34, se não me engano, 10, nunca existiria. Sabe o que diz esse texto? Que depois de todo um processo, Moisés morre e nunca mais se levantaria em Israel um homem como Moisés, no qual o Senhor falou com ele face a face. E nunca mais se levantaria um profeta como Moisés, no qual o Senhor falava como um amigo, falava com ele face a face. Mas sabe o que acontece? Abre aí comigo Êxodo capítulo 3, diz assim o texto: Êxodo capítulo 3, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midian. Ele está lá em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus.
Sabe qual é a solução para isso aqui? Eu quero que você entenda isso nessa manhã, é ter coragem para sair do conflito e cruzar o deserto, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse homem, ele estava na terra de Midian, mas ele sabia que se ele cruzasse o deserto, logo ali já não era mais Midian, já não era mais conflito, já não era mais crise. Logo ali já era Horebe. Logo ali já estava um monte de Deus. Sabe qual é o nosso problema, pastor Everaldo? Nós temos medo de encontrar o monte de Deus. Porque no monte de Deus tem uma sarça que queima, e a sarça fala com você, e quando ela fala com você, ela cria a condição. Quando o Senhor fala conosco, Ele apaga tudo em nós, Ele mata tudo em nós que não é dEle, para dar vida àquilo que Ele tem para cada um de nós. Sabe o que eu costumo dizer muito lá na igreja? Se você não está pronto para obedecer, não peça para Deus falar. Tem muita gente que não está pronto para obedecer. Se você não está pronto para obedecer, não peça para Deus falar. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E sabe por que às vezes Deus não fala? Porque Ele está te poupando, porque Ele está te protegendo. Porque se Ele falar e você não obedecer, você sai de uma condição de não conhecer para uma condição de não cumprir. Você sai de uma condição de ignorante para uma condição de rebelde. Por isso que quando parece que Deus não está falando, Ele está te protegendo. Porque Ele está dizendo: filho, eu quero dizer, mas você precisa estar pronto para cumprir. E Deus não costuma, irmão, jogar conversa fora. Deus não costuma falar com quem não está ouvindo. Deus não costuma falar com quem não obedece. Você está entendendo? Sabe outra coisa? Por que Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus? É porque a última coisa que o Senhor falou com você lá atrás, há 6 meses, há 1 ano atrás, ficou aberta no tempo. A última direção que Deus te deu ficou lá, sem cumprimento. Sabe que Deus está esperando? Que você volte naquele lugar, se reconecte com aquela palavra e parta a partir dali, para fazer aquilo que Ele está estabelecendo. Deus não quer falar coisas novas sem que antes a gente cumpra as antigas. Deus não quer trazer algo novo sem que antes a gente resolva, manifeste aquilo que já foi dito, já foi falado, já foi pedido a nós. Quem está entendendo? Por isso que Ele parou de falar, porque as palavras estão soltas no tempo. Volta lá no mês passado, no semestre passado, eu não sei, volta lá no ano passado. Tem 1 ano que eu não ouço a voz de Deus. Foi 1 ano atrás que Ele falou, e você não se conectou a essa palavra, mas ela está lá. Se você entrar nesse lugar e se reconectar com essa palavra, ela te levará adiante. Ela te levará a novos processos, a novos lugares. Mas se você não está pronto para obedecer, não peça para Deus falar, Ele está te poupando. A gente tem medo de atravessar o deserto, de sair desse lugar. A gente muitas vezes está no poço, irmãos, sentado na beira do poço, mas com medo de cruzar o deserto. É lindo esse verso aqui, Êxodo 3:1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Aqui já tem umas questões, mas vamos passar para frente. Agora, um dia, isso aqui é uma manhã, ele levantou. O sol estava bonito assim, ó, sol do deserto. E ele falou: é hoje. Eu vou cruzar o deserto. Eu vou sair das dimensões de Midian. Diz assim, ó: levou o rebanho para o outro lado do deserto. O outro lado não é mais Midian, o outro lado é Horebe, o monte de Deus. Você tem que sair desse lugar. Você tem que cruzar os limites da crise, irmãos. Por quê? Porque Horebe é logo ali. Não está longe, está perto. Cruze o deserto, saia das fronteiras da crise, encontre Horebe, o monte de Deus. Quando ele encontrou esse lugar, sabe qual é o medo que ele tinha, irmãos? De ouvir a voz de Deus.
A sarça estava lá, queimava, a sarça queimava, a sarça queimava e não se consumia. E ele viu aquela grande maravilha e falou: eu vou me aproximar, porque quanto mais a sarça queima, mais vigor ela tem, mais bonita ela fica. Você sabe o que é sarça? Depois você dá um Google aí, vai buscar, você vai ver que sarça é um arbusto espinhoso. É um arbusto, é uma planta, um arbusto, parecido com aqueles que tem no Nordeste do Brasil. Ele tem um baixo porte e ela espeta. Ela não tem parecer nem formosura. Aquela sarça era o próprio... era ele, a sarça era ele. A sarça não tem parecer nem formosura, mas se ela queimar, atrai libertadores. Se ela queimar, ela passa a atrair a atenção de quem está perto. E se ela não queimar, pastor, aí ela espeta. Você é assim, eu sou assim. Se eu estiver queimando, eu atraio libertadores e sou uma fonte de cura. Se eu não queimar, eu vou ferir pessoas. Por quê? Porque aquele que não queima espeta. Você está entendendo isso? Você precisa queimar, meu irmão, porque de você vai fluir virtude, de você vai fluir cura. Receba isso nessa manhã. De você fluirá a virtude, de você fluirá a cura, de você fluirá palavras de ordem, de bênção, de direcionamento, porque você está queimando. Toda sarça que não queima espeta, mas essa queimava. E Moisés apareceu. Era o tratamento de Deus com ele. Era a primeira vez que depois de 40 anos ele saía do ambiente da crise. Ele chegou ali no deserto com 40 anos. Agora sabe quantos anos ele tem aqui? 80 anos. Você consegue entender isso? Vai começar o seu ministério. Aí quando ele vai começar o ministério, o Senhor fala assim: olha, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que tu está pisando é santo. Você já percebeu que no filho pródigo, quando ele chega da rua, quando ele chega com o pé sujo, com o pé esfolado, com o pé machucado, e ele está voltando para casa arrependido? Diga: arrependido. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí quando ele chega em casa, o pai fala o quê? Coloca a sandália nos pés. Por quê? Agora Moisés está chegando diante de Jesus, diante da sarça que queima, e Deus na sarça diz assim: retira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Por que para o pródigo põe a sandália, para Moisés tira a sandália? Porque, irmãos, para o pródigo, todo filho arrependido precisa recordar que ainda é filho, que ainda tem lugar na mesa. Para Moisés, todo filho independente precisa entender que é servo. Por isso ele tinha que tirar as sandálias, porque eram os escravos que andavam a pé. E a sarça estava dizendo para ele: diante de mim, Moisés, tu não é o general que vence a Etiópia. Diante de mim, tu não é aquele que domina as línguas. Diante de mim, tu não é o extraordinário. Diante de mim, tu é o menino tirado das águas para o meu propósito. Não é para o teu próprio propósito. Hein, Everaldo? Não é para a tua própria missão, não é para o teu próprio serviço. Irmãos, o nosso próprio serviço atropela o propósito de Deus na nossa vida. E quando as coisas vão começando, pastor Felipe, é que é aí que fica difícil, que a gente vai fazendo, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão chegando, e Deus vai dando gente, Deus vai dando recurso, e Deus vai fazendo, sabe, vai soprando. Essa é a hora mais perigosa, que a gente tem que entender que a gente precisa fazer a obra dele e não a nossa. Por isso que Deus falou: tira a sandália daí, tu aqui não é general não. Aqui tu não é coronel, não é general, aqui você não é nada não, aqui você é servo. Para o filho pródigo,
Todo homem arrependido precisa lembrar que é filho. Para Moisés, todo filho independente que se movia estribado no seu entendimento, por isso que a Bíblia diz: não te estribes. Sabe o que é estribes? Estribo, irmãos, é aquela parte da sela que você apoia para subir no cavalo. Não te estribes, não te apoie no teu entendimento, naquilo que você sabe, na forma como você se move, nas alianças que você tem, no recurso que está chegando para você. Não te apoie nisso. E vou dizer para você, é mais fácil, irmãos, as coisas boas nos atropelarem do que as coisas ruins, más da vida. É que ele precisou ouvir o Senhor, e o Senhor falou: agora vai, volta lá e recomeça todas as coisas. Porque aqui ele estava entendendo, irmãos, que a questão não era o grande sou eu, a questão era o grande eu sou. Por que todos nós, irmãos, precisamos passar em Midian? Porque Midian nos prepara para Horebe. É muito difícil chegar em Horebe sozinho, sem passar por Midian. Seria lindo que conseguíssemos, pastor, mas é muito difícil chegar nesse lugar onde a voz de Deus é audível, num lugar de intimidade, naquilo que gostamos de chamar de banco do Éden, no lugar de relacionamento, de vida com Deus. Mas é muito difícil chegar nesse lugar sem passar em Midian. A crise nos aproxima de Deus. As dores, as feridas, as decepções. Como disse o pastor Felipe aqui, né? Muitos irmãos, a gente vai recebendo gente decepcionado com toda forma, irmãos, de pregação, de pastores. E às vezes as pessoas vêm e dizem: não, pastor, eu fui ferido ali, eu fui ferido lá, e o outro já também, o outro também. A minha pergunta é: quem é que não foi ferido? A minha pergunta para você nessa manhã é: quem não foi ferido? Se tem alguém aqui com mais de 1 ano na igreja, 2, 3, quem é que nunca foi ferido no relacionamento com o seu irmão? Quem é que não foi ferido? Esse não é um privilégio seu. Todo mundo aqui, irmão, foi ferido. Sabe qual é a diferença? É que muitos feridos estão em casa agora, estão tomando cerveja na rua, estão perdidos do propósito. Mas você permaneceu. Você está aqui porque permaneceu. Você está aqui porque encontrou alguém que está te ajudando, que está te fortalecendo. Ah, como diz nosso pastor, a igreja que você sonha, ela existe. A igreja. E não é a igreja instituição, irmãos, é a igreja profética. É a noiva do Cordeiro, você está entendendo isso? Mas o que eu quero dizer para você? Essa crise lá com o seu antigo pastor, essa crise lá com o seu antigo líder, com o irmão, essa crise com o patrão, essa crise até na sua relação com o esposo, com a esposa. Essas crises, irmãos, as crises são os midiãs da nossa vida. Elas nos preparam para chegar em Horebe. Muitas vezes sem Midian não chegaríamos em Horebe. Muitas vezes sem Midian não levantaríamos numa manhã para dizer: chega! Eu preciso cruzar o monte de Deus, encontrar o monte de Deus, cruzar o deserto. E ver ele falando na sarça, mas quando ele fala, ele cria condição. E ali nós entendemos que não é mais o grande sou eu, mas que é o grande eu sou. Agora vai. Era como Moisés estivesse falando assim agora, com 80 anos. Eu não tenho mais espada, não tenho mais escudo, não tenho mais cavalos, eu não tenho mais exército. Aí o Senhor fala: é assim que eu queria. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor falou: agora você tem... O que você tem na mão? Um cajado. Aí o Senhor fala: isso. E o Senhor começa a mostrar o poder de Deus na vida do servo Moisés através daquele cajado. Sabe algo interessante? Você vai ver que em todo tempo que Moisés carregava aquele cajado,
A Bíblia nunca chamou o cajado de Moisés, mas do cajado de Deus, que estava nas mãos de Moisés. Nunca a Bíblia se refere e o cajado de Moisés e o cajado de Deus e o bordão de Deus e a vara de Deus. Todas as versões dizem assim. Por quê, irmãos? Porque ele estava andando comissionado na intimidade do próprio Deus. E a partir desse momento ele vai. Você sabe os seus poderosos feitos. E Deuteronômio vai falar, e morreu Moisés na região montanhosa de Moabe, nas campinas do Jordão. E disse o Senhor, nunca mais em Israel se levantará um homem como esse, que falou comigo face a face. Levante sua mão. Deixa o Espírito Santo ministrar isso na sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar isso na sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar isso na sua vida. Nós precisamos adentrar esses lugares, a esses lugares onde o Senhor fala conosco face a face. Entender que é a presença. Entender que não são as habilidades. Entender que tudo aquilo que eu tenho me ajuda, mas conforme for também pode me atrapalhar. Aleluia. Senta um pouquinho aí, irmão. Deixa eu só... Quero mostrar uma coisa para você. Como um selo em meu coração, tu és o meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim. Aonde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Sabe de uma coisa? Toda a sua capacitação, todo o seu trabalho, todo o seu esforço é necessário. Não anule isso. Não anule a capacitação. Seja bom naquilo que você faz. Não deixe de trabalhar no dom que o Senhor tem te dado, de aperfeiçoar isso. Mas entenda, irmãos, que isso mal colocado, mal usado, atrapalha demais a sua vida. Deus está tirando, o seu bordão, o bordão da sua mão, e dando o bordão dele. Carrega esse aqui. Carrega esse bordão. É o meu bordão. Você sabe que Deus vai definir a sua vida nos próximos dias. Amém? Diga: Deus irá definir a minha vida nos próximos dias. Sabe por que é Deus quem define? Porque Davi, ele foi treinado para ser um pastor de ovelhas. Davi foi criado, educado para ser um pastor de ovelhas. Ele passou a sua infância, adolescência como pastor de ovelhas, mas Deus o quis como um rei, e ele foi um rei. Moisés foi criado para ser um rei, para ser um governante, mas Deus o quis como um pastor de ovelhas. Aí Deus pega um homem que foi criado para ser pastor de ovelha e põe para ser rei. Pega um homem que foi criado para ser rei e põe para ser pastor de ovelhas. Quem entende esse Deus? Sabe, tudo isso está na Bíblia, irmãos, explícita, para saber
Faça tudo que te vier às mãos com toda a tua força. Faça, não seja negligente, não seja imprudente, mas descanse no Senhor. E saiba que o fim não pertence a você, pertence a Ele. E saiba que o tempo de processo é dele, não é seu. Então descanse, não atropele as coisas, aprenda na dor. Há propósito na sua dor. Há propósito na sua dor. Quantas coisas nós aprendemos, irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Como isso nos prepara para ouvi-lo falar na sarça. Eu quero falar algo aqui para a gente poder encerrar. Quando Jesus começa o seu ministério, preste atenção, quero que você me dê sua atenção de presente. Jesus começa o seu ministério quando a gente fala numa festa de casamento, ele começa ali o seu primeiro milagre, né? Numa festa de casamento ele transforma água em vinho, mas Jesus começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério numa pescaria. Me dê sua atenção. Jesus começa o seu ministério numa pescaria. Ali, depois que ele sai do deserto, né, ele foi batizado, ele vai para o deserto, foi tentado, aí ele começa a montar a sua comitiva, e depois ele vai começar, mas ele começa a chamar os seus discípulos. Ele começa o seu ministério, ele começa a sua comitiva, ele começa a sua movimentação numa pescaria, e ele termina o seu ministério numa pescaria. Evangelho de João, capítulo 21. Ele já tinha morrido, ressuscitado, e a última vez que ele aparece aos discípulos, logo depois ele é também numa pescaria. Você está entendendo isso? E que isso tem a ver? Isso tem a ver, irmãos, com os protagonistas dessas pescas. Isso tem a ver com intimidade, aquilo que nós estamos falando aqui, e habilidade. Tem a ver com habilidade, serviço e com intimidade, relacionamento. Tem a ver com Pedro e João. Quando você vê Jesus começando o seu ministério, você vai ver que primeiro o Senhor Jesus vai chamar os seus discípulos, e você vai ver que Pedro é chamado primeiro, João é chamado depois. Se você comparar esses dois, e eu quero fazer um comparativo com esses dois homens. Pedro é chamado primeiro, João é chamado depois. Pedro vai vir sempre primeiro e João depois. E você vai ver Lucas capítulo 5. Quem lembra da festa da pesca maravilhosa? Eu não vou ficar lendo aqui não, para a gente ganhar tempo, para a gente encerrar. Lucas capítulo 5 fala da pesca maravilhosa. É ali que Jesus vai lá e chama o Pedro. E como é que começa a pesca maravilhosa? Com uma pesca maravilhosa? Não, com uma frustração. Começa com uma frustração. Jesus chega ali e Pedro está lá chorando, frustrado. Por quê? Porque pescou uma noite inteira e não pegou absolutamente nada. Então começa com uma frustração. Aí o que Jesus faz? Põe Pedro no barco. E aí prega para uma grande multidão. E depois vai com Pedro mais a fundo. O negócio de Jesus e Pedro era mais fundo. Não era nas águas rasas, era mais fundo. Diga: Deus tem algo comigo. Deus tem algo comigo mais fundo. Está entendendo isso? Aí, logo a partir dali, eles fazem aquela grande pesca, uma pesca que Pedro nunca tinha imaginado fazer, e pega uma grande quantidade de peixes. Só que diz o texto, depois você vai lá ler em Lucas 5, que as redes estavam se rompendo, as redes estavam se rompendo. Então, aquele ministério, aquela chamada que começou numa frustração, passou para um serviço, ela tem um resultado maravilhoso, mas o final não é tão bom. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Começou
aquele chamado que começou numa frustração, passou para um serviço, a pesca, com Jesus, teve um resultado imediato, maravilhoso, uma grande colheita, uma grande pescaria. Peixes fala de alma, tá certo? Então pescou muitos peixes, mas logo vê que as malhas são fracas. As redes estão se rompendo e os peixes estão, pastora Josi, se perdendo. Logo depois, se você pegar, depois que você acompanha, você vai ver isso em Mateus 4, de 18 a 21. Só anota aí, Mateus 4, 18 a 21. Você vai ver que logo depois que Jesus chama Pedro, ele encontra João. Só que do mesmo jeito que Pedro estava lá pescando, João agora está com Tiago, seu irmão, e com o seu pai, num barco, assentado, consertando as redes. E aí o Senhor chama, e eles imediatamente, largando tudo, vêm. Então diga assim: Pedro foi chamado de uma angústia, seguida de um serviço, seguido de um resultado, e seguido de um resultado não tão bom. Vocês estão entendendo? João foi chamado de uma relação. Ele estava sentado, eles não estavam trabalhando, eles estavam sentados, consertando a rede. Pode ser que isso seja trabalho, né? Consertando a rede, conversando com o pai e com o irmão, sentado no barco. E o Senhor chama João. Sabe o que isso significa, irmãos? Que tudo na Bíblia que vai acontecer depois vai mostrar Pedro, aquilo onde Pedro é protagonista, onde Pedro é personagem principal, envolve serviço, envolve força, envolve fé, envolve habilidade, envolve foco. O que a Bíblia está querendo mostrar? Que isso é necessário. Que isso é necessário. Mas que só isso não é suficiente. Todos os atos de Pedro vão envolver trabalho, vão envolver ousadia, vão envolver intrepidez, vão envolver iniciativa. Ele é acelerado. Ele tem iniciativa, ele pega aquilo para si. Ele é o que caminha sobre as águas. Ele é o que vai buscar lá a moeda na boca do peixe. Ele acredita em tudo que Jesus dizia. Por quê? Porque ele é focado no serviço. Só que todas as vezes que aparecer João, você vai ver ele focado na relação. Você está entendendo isso? Pedro era o maior trabalhador da equipe. E isso é perfeito, nós precisamos ter. Mas João era o maior amigo da equipe. E ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Você está entendendo isso naquela época? O que é a cultura daquela época, daquele tempo? Alguém reclinar a cabeça no peito de Jesus, ouvir as batidas do coração do mestre. E está sentado ali. Todas as vezes que você vê a ceia, irmãos, aquele lugar ao lado de Jesus era separado para Pedro. Separado sabe para quem? Por quem? Nunca foi por Jesus, era separado por ele mesmo. Ele dizia assim: ó pastor, esse aqui é lugar que é meu. Isso fala de alguém, irmãos, que luta, que briga por intimidade, que luta, que briga para estar perto. Todas as vezes aquele lugar era separado para João. Separado por quem? Por ele mesmo. Quando ele diz assim, no seu próprio evangelho, João, o discípulo mais amado, nunca foi Jesus que disse isso, foi ele mesmo que disse acerca dele. Já reparou isso? Que Jesus nunca falou que ele era o discípulo mais amado, que ele escreveu a seu próprio respeito. João, o discípulo a quem Jesus mais amava, sou eu, né? João. Porque, irmãos, ele se sentia amado. Você já entendeu que Pedro colocava a força do seu ministério no amor que ele tinha por Jesus? Partia dele para o Cristo. João colocava a força que seu ministério tinha no amor que Jesus tinha por ele. E isso faz toda a diferença. Porque aquilo que você sente
não pode te suportar no propósito, mas aquilo que Deus estabeleceu te suportará para sempre no propósito. Você pode aplaudir a Jesus? Você está entendendo isso? Os meus sentimentos, eles vêm, eu sinto hoje, amanhã não estou mais tintindo, como diz o pastor Luiz, estou tintindo nada. Pedro falou várias vezes, era quase que se ele estivesse discutindo com Jesus e falando assim para Jesus: você está enganado, Jesus, o senhor está enganado. Porque ele falou assim: Pedro, ainda essa noite você vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. E ele dizia assim: o senhor está enganado. Todos podem negar, eu jamais te negarei. Ele estava dizendo assim: eu te amo mais do que os outros. Presta atenção comigo, está comigo? Ele dizia assim: eu te amo mais do que os outros. Ele não dizia: eu não vou te negar porque o Senhor me ama. Ele dizia: eu não te negarei porque eu te amo mais do que os outros. Aí Jesus fala: não, você vai ser o primeiro a me negar. E ele dizia, contrariava Jesus: não, o senhor está enganado. Olha só como esse homem era. E ele era importante. Ele era uma peça ali fundamental naquilo que estava acontecendo. Sim. Depois da morte de Jesus também foi, na igreja primitiva. Sim. Mas o próprio Jesus falou assim: deixa eu te falar uma coisa, filho, Satanás me pediu para te peneirar como trigo. Sabe qual é a boa? Eu permiti. E vou orar por ti quando isso acontecer. Porém, quando tu te converteres, apacenta os teus irmãos. O próprio Jesus falou para ele: cara, você é o cara. Então deixa eu falar para você, irmãos: fé, força, serviço, habilidade, dom, talento não é clareza de propósito. Não é clareza de propósito. Não estou falando que não é importante. Não é clareza de propósito. Falou: você tem muita coisa, você tem muita qualidade, só que você é desviado. Jesus falou para ele: você é desviado. Quando tu te converteres, quer dizer, você não está convertido, você é desviado. Irmão, está cheio de desviado na igreja, irmão. Para a pessoa estar fora, desviada do seu chamado, do seu propósito, não precisa estar bebendo, fumando, adulterando, mentindo. É só estar fora daquilo que Jesus falou, mandou fazer. Felipe falou um pouco disso aqui. Quando falou de Davi, estava fora daquilo que Deus havia mandado fazer. E era um homem segundo o coração de Deus. Aquilo que você faz tem resultado. Não necessariamente, irmãos, tem aprovação de Deus. Quando tu te converter, tu apacenta teus irmãos. Sabe por quê, irmãos, que o Senhor falou isso? Que Satanás vai te peneirar? Porque Jesus peneirou ele um monte de vezes. E todo mundo que não é peneirado na peneira de Jesus passa a ser peneirado na peneira do diabo. Jesus quis ensiná-lo várias vezes, e ele disse: não, para Jesus. E Jesus falou: então agora o diabo está vendo a tua insolência e me pediu para te peneirar. E eu falei que ele pode. Sabe por quê, Pedro? Porque eu tentei te peneirar, tentei te trabalhar, te purificar. A peneira serve para isso, mas não está dando certo. Quem sabe o diabo me dá uma mão. Por isso que diz aí que até o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque trabalha para Deus quando Deus quer, quando Deus permite. E todo mundo que não é peneirado, irmãos, na peneira da palavra, na peneira do Senhor, vai ser peneirado na peneira do diabo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. João era aquele homem. Você sabia que o evangelho de João, ele é o único evangelho não sinótico. Ele é diferente, ele é 80% diferente dos demais evangelhos. Você sabia que o evangelho de João é o livro da Bíblia
mais lido em todos os tempos e em todo o mundo é o Evangelho de João. Mais ensinado. O Evangelho de João é o evangelho mais profundo, que contém mais revelação de todos os evangelhos. O Evangelho de João traz, irmãos, algumas particularidades que os outros evangelhos não trazem. Como por exemplo, à meia-noite, à madrugada, sei lá que horas que era, mas escondido, Nicodemos foi ter com Jesus. Ninguém escreve sobre isso, apenas João. Por quê? Porque era de madrugada. Por quê? Porque Nicodemos estava escondido, mas alguém viu e pôde escrever. Sabe o que eu penso, irmãos? Que Jesus estava dormindo lá e o João está dormindo do lado. Eu sento do lado da mesa, né, da ceia, vou dormir aqui do lado também do homem aqui, né, do mestre. Quando Jesus levantou de noite, deixou os discípulos dormindo e saiu de fininho para encontrar o Nicodemos de madrugada, o João ó no rastro dele. E está lá ele falando com o Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E o João: está entendendo isso? Tem coisa que ninguém viu, ele viu. Tem coisa que ninguém escreve, ele escreve. Você já viu a mulher samaritana? Já viu? A mulher daquele poço? Jesus ficou conversando com ela. Diz que os discípulos, a Bíblia não fala quais, mas todos foram buscar água e comida na cidade. Mas alguém ficou lá e descreveu tudo o que eles conversaram. Jesus pode ter citado para João, pode, mas eu acredito que João estava lá. Eu quero só que você entenda isso. Na mesa, depois você lê João, é o Joãozinho. Depois você lê João capítulo 13. Na última ceia que eles fizeram, onde Jesus pega e lava os pés dos discípulos. Depois eles fazem uma ceia, a última ceia de Jesus. E nessa ceia, irmãos, na mesa de Jesus, tem o próximo. Por quê? Porque Pedro, irmãos, ele não era distante, ele era próximo. Tem o íntimo, que é Jesus, e tem o traidor, que era o Judas. E tem os outros discípulos. Então na mesa da ceia, na mesa de Jesus, tem o próximo, tem o íntimo e tem o traidor. Pedro não era distante, mas como diz o nosso apóstolo aqui, o nosso pastor Luiz Hermínio, você não herda a unção de quem você anda próximo, você herda a unção de quem você ama. Porque Pedro estava andando próximo, mas até então existia, irmãos, falha naquilo que ele chamava de amor. Como que você pode afirmar isso, pastor? Eu posso, porque quando Jesus ressuscita, vai até ele para perguntar a Pedro: tu me amas? Então Pedro, tu me amas? Então Pedro, tu me amas a terceira vez? Por quê? Porque até então, irmãos, ele dizia que amava mais do que os outros, mas de fato não sustentava o que dizia. Quem está entendendo? Quem está comigo? Vou te mostrar uma coisa aqui. João 13 fala dessa ceia, a ceia da última ceia. Irmãos, aí Jesus vem e põe o enigma na mesa. Eu tenho uma palavra sobre esse texto que diz o enigma de Jesus. Ele põe um enigma na mesa dizendo assim: nessa noite, um de vocês me trairá. Nessa noite, um de vocês me trairá. O traidor está aqui na mesa. Olha só que interessante. Aí, o Pedro levanta, olha só que interessante. O Pedro levanta, vai lá no ouvido de João e diz assim: ei, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar. Pergunta para Jesus quem é. Tu anda assim com ele, né? Vai ver que ele te fala. Quase que João falou assim: pergunta você. Você que quer saber. Pergunta para Jesus quem é o traidor. Aí vai lá e volta para o lugar dele, porque ele não se assentava do lado, né? Mas o João estava lá com a cabeça reclinada. Aí o João foi, deu um cheirinho, colocou a cabeça dele ali no coração de Jesus. Aí vai lá e diz assim: Senhor, quem é o traidor? O senhor pode contar para mim? Jesus falou: posso, ser meu amigo. Aí Jesus falou assim para ele: é aquele a quem eu molhar um pedaço de pão, lê lá João 13, e entregar para ele.
Aí João falou, ah, tá. E o Pedro ficou lá, e aí? O João fingiu que não viu. Porque tem coisa que é só para os íntimos. Tem coisa que é só para os íntimos. Sabe o que aconteceu? Logo que Jesus molhou aquele pão e deu para Judas, diz que Judas comeu e diz que Satanás entrou nele. Diz que o diabo entrou nele e ele se levantou para ir trair Jesus. Aí ninguém naquela mesa entendeu nada. O que está acontecendo? Ninguém entendeu nada, a não ser João. Por quê, irmãos? Porque ele tem revelado o seu segredo aos seus amigos. Você está entendendo isso? Teve 3 situações específicas que os 12 discípulos, 12 não foram, 9 não foram, 3 foram. Transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo, o que mais? E o Getsemane. Estava lá Pedro, Tiago e João, os 3 próximos. Mas no pátio do sumo sacerdote e na cruz, só o íntimo foi. Agora, eu quero ler um trecho aqui de João 21 e a gente vai orar. Para você entender o que eu quero dizer para você. Você está entendendo? Sabe aquela coisa que a gente diz assim, olha, muita coisa começa com interesse. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A maioria das coisas começa com interesse. Infelizmente. Mas é assim. Só que o problema não está em começar com interesse. O problema está em permanecer no interesse. Porque por que você vai ficar nessa igreja? Pô, lá tem um bosque, fez toda a diferença. Eu vou ficar na igreja. Então você está aqui por interesse. O interesse do bosque. Por que as pessoas vão lá na minha igreja? Não, tem um ministério Kids, Teens, o ministério é forte, eu vou ficar lá por causa do meu filho. Eu nem gostei tanto da igreja assim, mas meu filho gostou demais, eu vou ficar lá. Você vai ficar por interesse, porque tem uma boa escola para o seu filho. Isso é importante para você, é interesse ou não? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Né? Eu vou lá porque, poxa, lá tem um louvor top, eu gosto muito de música, de adoração, eu também toco, sou músico, então vou ficar lá. Isso é um interesse. Por que você está nessa igreja? Não, estou nessa igreja porque ali tem um ensino genuíno da palavra, então vou ficar lá. Então você está nessa igreja, você está indo para ali por um interesse. Só que o interesse, irmãos, não pode permanecer no interesse. Às vezes começa no interesse, depois passa para o serviço. Todo mundo entra na igreja, quer trabalhar, quer fazer. Não só na igreja, para Jesus você quer fazer alguma coisa. Só que se não chegar na mesa, querido, as redes começam a se rasgar. Porque a mesa é o lugar da cura. A mesa é o lugar do ajuste. A mesa é o lugar da reconciliação. A mesa é o lugar onde as redes se fortalecem. A mesa é o lugar, irmãos, da intimidade. E essa intimidade não fala só de uma intimidade vertical, eu com o meu Senhor, mas entre os irmãos. Nós estamos vivendo isso na nossa igreja lá para este ano. Um tempo das mesas, da relação, do fortalecer as redes. Um tempo que nós vamos sair de uma atividade de Pedro para entrar numa atividade de João. Não podemos deixar a atividade de Pedro, porque o serviço não pode parar, mas não podemos ser só Pedro. Nós temos que entrar numa atividade de João. Você está entendendo isso? Então vamos lá, vou ler aqui e a gente vai orar. Diz assim, João 21, Evangelho de João capítulo 21, abre aí para mim rapidinho, projeta para nós, verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Me dá sua atenção aqui, irmãos. Pega aqui a cereja do bolo. Os discípulos não o reconheceram. Diga, os discípulos não os reconheceram. Jesus estava na praia. Aqui Jesus já ressuscitou dentre os mortos, tá?
É o último capítulo do Evangelho de João. É a última vez que Jesus vai aparecer para eles. Eles estavam na praia, só que estavam pescando, voltaram a antigas práticas. Pedro está lá no barco, discípulos estão com ele, Jesus aparece na areia. Jesus faz um sinal, começa a acenar, ele está na praia, mas o detalhe, mas os seus discípulos não o reconheceram. Os discípulos, a igreja não está reconhecendo Jesus ressurreto. Aí diz o texto assim: Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem as redes do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Olha lá, mais uma vez, uma grande pesca. Então aqui a gente está encerrando. Preciso que você entenda. O ministério de Jesus, a movimentação de Jesus começou com uma grande pesca, está terminando com uma grande pesca. O protagonista, o personagem principal daquela pesca era Pedro, da primeira, Lucas 5. Quem é o protagonista dessa pesca aqui? Você vai ver agora. Eles lançaram a rede, não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Passa o próximo versículo, verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Começou a mudar. Alguém aqui conheceu. Quem estava lá em Lucas capítulo 5, no barco, na situação de uma pesca maravilhosa, era o Pedro. Ele está vivendo um processo igual, só que ele não consegue ver que é Jesus. Mas o discípulo a quem Jesus amava diz: é Ele. É Ele. Ele estava lá, sabe o que eu penso para mim, irmãos? Ele começou a ver Jesus falar, quando Jesus começou: ei, mais ao fundo, mais profundo, lança à direita. Eu penso que o João começou a falar: é Ele. Eu conheço essa voz. Olha lá meu amigo. Olha lá o noivo. Olha lá o Senhor. É Ele, olha lá Ele. Eu sei como é que Ele anda, olha lá. Olha Ele. É Ele, eu conheço essa voz. Mais ao fundo, para a direita. Aí o João começou a falar: é Ele. Aí quando eles tacaram a rede e pesou, o João falou: confirmei, é Ele mesmo. Agora preste atenção. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Então o Pedro agora vai o quê? Pular na água para encontrar Jesus. Aí, presta atenção, ele não participa então o quê? Dessa pesca. Porque quando a pesca pesou, ele pulou. Você está entendendo? Agora veja lá o próximo versículo. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 190 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabamos de pescar. Aí o Simão Pedro vai lá e pega o peixe que já está na praia e leva para ser assado. Sabe quem é o protagonista dessa pesca? João. João é aquele que reconhece que é Jesus. João é aquele que quando reconhece que é Jesus, ele diz assim: olha, Pedro, deixa a rede comigo e vai encontrá-lo. Presta atenção no que eu vou falar para você aqui agora. Agora, você precisa desse momento para a gente poder fechar aqui. Pedro não está entendendo, não está respondendo. Ele havia caído, ele havia pecado, ele estava ferido, ele estava em Midian, ele estava em crise, ele estava em conflito. O João diz assim: deixa a pesca comigo, deixa o serviço comigo e vai para a mesa. Deixa o serviço comigo e vai para a mesa. Esse é o tempo que Deus está levantando homens, irmãos, que estão, sabe, prontos
a assumir o propósito, muitas vezes para empurrar aquele que está no serviço, mas fora do propósito, para a mesa. Você está entendendo? Ele falou assim: deixa comigo, a rede pesou aqui, mas ele está lá te esperando, vai embora para lá. João sabia que Jesus queria consertar com ele, porque uma daquelas mulheres que viram pela primeira vez Jesus ressuscitado, lá no sepulcro, disse assim: diga aos meus discípulos e a Pedro, que eu vou adiante deles, eu vou encontrá-los. Existia já um conhecimento no coração do discípulo amado, que Jesus queria tratar com Pedro. E quando ele entende então que é Jesus que está na praia, ele diz assim: solta a rede, eu seguro a rede, eu trabalho aqui, vai embora, vai para a mesa, vai para a reconciliação. Por isso que o Senhor nos chamou, irmãos, de ministros da reconciliação, que nós somos ministros da reconciliação. E João é o discípulo que assume o serviço na última pesca, para empurrar Pedro para a mesa de Jesus. Lá eles estão conversando: tu ama, tu não me ama, tu me amas, tu não ama, peçanha, pá. E João deixou Pedro sozinho em particular com Jesus. Você está entendendo isso? Por quê, irmãos? Porque é um homem que entendeu que a mesa cura, que a mesa reposiciona. Você está entendendo isso? É um homem que entendia de intimidade. Se você, agora escuta, se você não for íntimo de Deus, fechar aqui, ó, você não ficar preocupado. Se você não for íntimo de Deus, você não consegue, irmãos, trazer a intimidade do relacionamento no meio daqueles que você vive. Isso não pode partir só da sua bondade, da sua capacidade que você tem de falar com pessoas. Você tem que queimar. É a vida de Deus que você tem que passar para os outros. Não é a sua capacidade de conciliação, a sua capacidade de manobrar relacionamentos. É a vida de Deus que você tem que passar para as pessoas. João podia ter falado tanta coisa para Pedro, porque João conhecia o lugar de intimidade, mas ele falou: não, ele mesmo vai falar para você. Me dá a rede aqui, eu seguro os peixes, eu seguro as almas, e você vai para o banco, você vai para a mesa, ele está lá te esperando. Sabe o que diz esse texto? Que quando chegou o barco lá, embora fosse uma grande quantidade de peixes, 153 grandes, enormes peixes, as redes não se romperam. As redes não se romperam. Sabe o que você pode entender aqui? Que quando o ministério, irmão, sai só do interesse, do serviço, da atividade, mas chega na mesa, na reconciliação, as redes desse ministério, dessa igreja está fortalecida, e as almas não se perderão. E as almas não se perderão, porque o Senhor tem isso para nós. Você sabe que nesse texto aqui, João 21, Filipe, quando Jesus está falando para Pedro: então vai e apacenta minhas ovelhas, vai e apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro fala assim: João passa. João chegou da praia e passa. E o Pedro, irmão, ele era... Aí o Pedro olha, vê o João passando. Parecia até que ele era meio enciumado, né? Ele vê o João passando e falei: e ele? Jesus está falando para o Pedro: você, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele está perguntando: e ele? E o João? E o cara, e João? E Jesus fala assim: se eu quiser que ele viva até a minha vinda, o que tu tem a ver com isso? Porque Jesus tinha falado para Pedro a forma como Pedro ia glorificar o Senhor na sua morte, como Pedro morreria para glorificar o Senhor. Jesus estava falando para Pedro que um dia ele seria crucificado, mas faria isso com honra e com amor. Aí ele pergunta assim: mas e ele? Aí Jesus fala assim: o que você tem a ver com ele, criatura? O que você tem a ver com ele? Se eu quiser que ele viva até que eu venha. Aí apareceu um boato de que ele não iria morrer, o João. Ele foi, irmãos, o discípulo, o único que não foi martirizado.
o único que morreu de morte natural, o único que foi enfiado pelo governador romano Domiciano num camburão, num tambor com azeite fervendo, foi mergulhado lá dentro e saiu e estava vivo. Não conseguiram matar o João, então jogaram ele em Patmos. E em Patmos ele tem a revelação dos tempos. E aqui, irmãos, se cumpre a palavra de Jesus: se eu quiser que ele permaneça até que eu venha. João morreu depois, mas os escritos de Apocalipse conduzem a igreja até que ele venha. Em Patmos se cumpre o que Jesus havia falado e as pessoas não entenderam, seus discípulos não entenderam, em João capítulo 21. Se eu quiser que ele fique vivo, não era o homem João. O homem João morreu de morte natural, mas o profetismo de João, os escritos de João, ele escreveu o Evangelho, 2 epístolas, o Apocalipse. O profetismo de João se mantém vivo até a vinda do Cristo. Eu queria nessa manhã deixar isso para você. Ninguém pode te matar, irmão, se morto você já estiver. Moisés escreveu o passado porque viu as costas de Jesus. João escreveu o futuro porque viu a face de Jesus. Foi o único que foi até aquela cruz. E quando ele viu o rosto transfigurado de Jesus na cruz, ele lembrou do que o próprio Jesus tinha dito: quem vê a mim, vê o Pai. Ele viu em Jesus a face do Pai, a face de Deus. Por isso, como presente ao único íntimo que foi a cruz, ele recebeu as revelações, o profetismo que recebe em Jesus na sua vinda. Fica de pé comigo, eu quero orar com você.